Olá, aqui é Gustavo Lobo. Você tem ideia de como a sua vida pode mudar quando você coloca como foco principal a sua independência financeira? Nesse vídeo eu vou explicar como você e qualquer pessoa pode conquistar a liberdade financeira. Independente se você ganha pouco ou muito, se é empregado ou tem seu negócio próprio. Sim, isso é totalmente possível para qualquer pessoa. Para chegar lá, você precisa primeiro entender como as fases da vida financeira de qualquer pessoa funcionam. Em torno dos 20, 25 anos, as pessoas começam a ir para o mercado de trabalho. Algumas mais cedo, outras mais tarde. Nesse momento, acontece uma grande mudança nas suas vidas. Assim que conquistamos nosso primeiro emprego, nós passamos de pessoas sem nenhuma renda para uma certa renda, uma certa independência. Agora temos nosso próprio dinheiro. Então, a primeira coisa que essa pessoa faz com seu salário é começar a consumir e provavelmente contrair dívidas. 97% das pessoas vão aumentar o seu padrão de consumo, que antes era bem próximo de zero. Apenas 3% dessas pessoas terão a consciência que a capacidade de gerar dinheiro pelo emprego ela é limitada ao longo do tempo. Depois que você entra no mercado de trabalho, a sua capacidade de fazer dinheiro aumenta com o tempo. Você se especializa, sobe na carreira e atinge a maturidade profissional. O ponto mais alto na média salarial das pessoas acontece por volta aí dos 40, 45 anos. Em seguida, começa a acontecer uma estabilidade de ganhos e, em alguns casos, inicia-se uma queda até o final da vida. Agora, sabendo disso, você precisa colocar em prática o quanto antes o seu projeto de enriquecimento. É justamente casar as fases da sua vida em relação à capacidade de gerar dinheiro pelo trabalho com as fases do enriquecimento, que eu vou te explicar agora. Quando uma pessoa se lança ao mercado e passa a ser remunerado, ela deve colocar em prática a fase 1 do enriquecimento, que eu chamo de fase de aceleração. Ao invés de satisfazer seus desejos reprimidos de consumo, a fase de aceleração é o momento que se deve acumular bens ou ativos geradores de dinheiro, tendo como foco a valorização desses bens. Eu sei que é muito difícil e é exatamente por isso que poucas pessoas tornam-se ricas. Se fosse fácil, teríamos muitos milionários aí passeando pelo planeta. Olha que maravilha! Com 20 anos, trabalhando e morando com os pais, tem um custo de vida baixo e já tem uma renda. É a melhor chance de acumular bens que vão gerar dinheiro. Mas, infelizmente, o que a grande maioria das pessoas faz é seguir o sistema e gastar tudo, ou até mais do que se ganha. Nesse período, essa pessoa poderia fazer investimentos mais arriscados, esperando uma lucratividade maior. Por quê? Por ser jovem, ela tem o tempo a seu favor. Com o crescimento profissional e o envelhecimento, assumir risco começa a se tornar mais perigoso. Essa é a fase 2 do enriquecimento, a acomodação. E ela coincide justamente com a sua melhor fase na carreira. Geralmente é entre 35 e 50 anos. Então, você precisa migrar seus investimentos para a acumulação de bens geradores de renda e não mais se concentrar em investimentos com foco em valorização. Títulos que paguem juro, ações que paguem mais dividendos e, se você encontrar, por que não, imóveis cujo aluguel renda acima do CDI. Porque ao entrar na fase final da sua capacidade de gerar receita, a entrada de dinheiro que vem do seu trabalho deverá diminuir. Nesse momento, todo o dinheiro acumulado na fase 1 e 2 do enriquecimento servirá para complementar a sua renda futura. É aqui, nesse momento, que a balança se inverte, onde os seus rendimentos já pagam seu custo de vida e você pode escolher se quer continuar trabalhando ou não. Nesse momento, você já não precisa mais de um emprego para viver. Na maioria dos casos, esse patrimônio acumulado e os seus rendimentos, eles serão responsáveis pela manutenção da sua qualidade de vida nessa fase, a fase 3, que eu chamo de vida, que geralmente inicia-se aos 50 anos. Nesse momento, a palavra risco ela deve ser retirada dos seus bens.
Aqui, títulos de renda fixa são os mais indicados, principalmente os que pagam juros que irão te sustentar. Muitas pessoas que atingem a liberdade financeira chegam a essa fase com uma carteira de ações de empresas que pagam dividendos e que foram compradas lá atrás, lá na fase 1. Ao chegar na fase à vida, se você construiu patrimônio que rendem dinheiro na fase 1 e na fase 2, isso fará toda a diferença na sua aposentadoria logo ali adiante. O universo de possibilidades de investimento, eles são muito grandes. Porém, uma característica divide esse universo em dois mundos: os investimentos e as aplicações. Você precisa entender que investir e aplicar são coisas diferentes. Apesar de parecerem iguais ou serem utilizadas para o mesmo objetivo, se você entender bem essa diferença, você vai conseguir determinar o risco que vai correr e no final da fase 3, essa diferença vai determinar o tamanho da sua conta de investimentos. E esse assunto ele é tão importante porque muitas pessoas, mesmo tendo altos salários, simplesmente não vão enriquecer, pois não sabem gerir e fazer render o seu dinheiro. Pensando nisso, eu criei a Biblioteca do Investidor. A Biblioteca do Investidor é um projeto onde existem vários e-books sobre investimento e finanças pessoais disponíveis para você ler. Você pode se tornar membro agora mesmo, clicando aqui embaixo no link da biblioteca ou no link que aparece aqui. Você vai conhecer o projeto, vai entender e ter a oportunidade de tornar-se membro vitalício. Você vai ter direito a todas as edições atuais, os próximos lançamentos e as revisões que forem aparecendo. Dá uma clicada no link aqui ou na descrição, vai lá conhecer o projeto porque eu te aguardo dentro da Biblioteca do Investidor. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.